Estados Unidos acusa a Rússia de invasão e de crimes de guerra. Rússia acusa o Ocidente inteiro com uma guerra de propagandas. Nós vamos ver que ao longo da história várias contradições vão acontecendo e regimes mais poderosos e menos poderosos se degladiam pela autonomia e também pela capacidade de escrever a história. Hoje nós estamos falando da história sendo escrita, estamos falando da invasão da Rússia à Ucrânia, que pode inclusive ser o estopim de uma terceira guerra mundial ou mudar simplesmente o modo como o mundo vem sendo construído desde os anos 80 e 90. Além disso, quero falar um pouco sobre a crise dos anos 80 que fez com que a União Soviética caísse e tivéssemos um mundo com apenas um lado ditando o jogo, nesse caso os Estados Unidos. Vamos ver como que esse gigante de fato dominou o mundo econômico. Vamos perceber algumas contradições, inclusive algumas decisões que enfraqueceram o core da economia americana e passaram a fortalecer também uma outra economia que não passava no radar, que seria a economia chinesa. Então já se inscreva no canal, após a vinhetinha a gente começa falando um pouco sobre as histórias das guerras, pela potência ocidental que é os Estados Unidos, e depois nós vamos discutir como que a União Soviética caiu. Se inscreva, um abraço e até daqui a pouquinho. A gasolina vai aumentar. Realmente está retomando o crescimento, saiu do fundo do poço e já está criando empregos liquidamente. Quando ele falar, você presta atenção e você iludiu nós. Verdade. Mas tá certo, rapaz. Viva a liberdade, rapaz. O governo tá certo, rapaz. O governo tá certo. Olha aqui. Feijão aumentou. Sabemos que a inflação está batendo na porta de vocês. Esse canal é um espaço pessoal, exaurindo as corporações e instituições. Não se sustenta. Bom, como a gente pode perceber, os Estados Unidos, além de não ser um povo pacífico, longe disso, teve também ao longo da sua história regimes monetários muito condizentes aí com as crises que enfrentou. Entre 60 e 70, tivemos uma rara estabilidade monetária, que no final da década de 70, devido aos esforços de guerra, principalmente a guerra do Vietnã, os juros subiram, levando ao fim do Bretton Woods. Isso aí gerou uma normalidade, só que todas as quedas de regimes foram precedidas por um aumento do custo brutal da dívida americana,
Esse aumento da dívida foi em resposta aos choques do petróleo, e durante 74 a 80 tivemos uma estabilidade desses juros, né, o que permitiu inclusive o Brasil gerenciar o seu milagre econômico. Só que a partir dos anos 80, aí sim temos um pouco do segredo do que aconteceu para acabar com a União Soviética, né? A gente percebe que esses juros aqui quase que chegaram a 25% ao ano, promovendo uma invasão de capital no mundo inteiro, o encarecimento da dívida externa de todos os países, jogando grandes economias na recessão. E os Estados Unidos, para pagar essa conta, o que fez? Obviamente trouxe muitos recursos, né, do mundo inteiro, só que aumentou numa ação do governo Reagan, impostos, né, para pagar essa conta, para não gerar aí um calote da dívida no médio e longo prazo sobre as corporações. Então, com muito capital e impostos elevados, não fazia muito sentido continuar produzindo, né, principalmente uma matriz industrial que é cara e tende a utilizar capital de longo prazo em solo americano. Para onde que foram essas empresas? Exatamente, para a Ásia. Então, muitas empresas com base nos Estados Unidos passaram a utilizar uma matriz produtiva na Ásia, e a partir daí a gente começa a perceber o sucesso do crescimento chinês de 2 dígitos por ano desde os anos 80 e 90. Então, essa subida de juros aqui acabou com várias economias que tinham um modelo de crescimento baseado em capital próprio, né? Então, e esse capital com uma certa mobilidade, saiu dessas economias e foi dormir em berço esplêndido lá nos Estados Unidos. Isso aconteceu no Brasil, aconteceu na Europa, aconteceu também na União Soviética, dado que, por mais que o regime fosse muito fechado, empresas, empresários, homens de negócios e os chamados oligarcas sempre tiveram a capacidade de fazer a transição, né, entre regimes. E não foi diferente, o capital se escasseou no mundo inteiro, gerando então um aumento brutal aí da concentração de renda nos Estados Unidos. E aquela fase dos IUPs, né, de 80 e 90, principalmente quem trabalha em bancos, né, nos Estados Unidos na década de 80 e 90, né, os bancos de investimentos, aconteceu exatamente por esse fenômeno absurdo de juros altos e dinheiro fácil na mão de quem já tinha capital. Fala, pessoal, então como a gente pode perceber, Estados Unidos de fato atua de maneira muito ativa em guerras no mundo inteiro, né? Tem aí um sistema econômico que depende aí da sua atuação tanto na área do soft quanto do hard power, né? Ou seja, na parte diplomática, né? Na questão econômica, que é uma medium hard power, e também na área militar, né? Que é a maior potência militar do mundo. Então, através de invasões, através de mudanças de regime, através de aplicação de sanções econômicas, os Estados Unidos moldaram o mundo para o que hoje a gente enxerga. Erraram alguns cálculos, né, sobre ameaças, né? Um dos cálculos que eles erraram foi não antever essa mudança do processo produtivo para os países asiáticos, dado o enorme custo de capital que aconteceu nos anos 70 e 80. Então, os Estados Unidos se esvaziaram de empregos industriais, se tornaram um país extremamente voltado a serviços e um paraíso, obviamente, para os rentistas até o final de 2008. A partir de então, o capital ficou completamente remunerado por baixo, mas tem um motivo também, porque foi a partir daí, desse momento, que os Estados Unidos começaram a enfrentar déficit em transações correntes. Isso fez com que as reservas monetárias de todo mundo, lastreadas em dólares, tivessem um crescimento absurdo. Então não fazia sentido os Estados Unidos aumentarem essa taxa de remuneração, e ela sofre o seu primeiro aumento depois de 2-3 anos, na semana passada, né, saindo de uma taxa zerada para uma taxa de juros próximos de 0,5% ao ano, que já começou aí a refletir um pouco dessa nova escalada de juros no país. Então a gente tem que ficar atento, obviamente, né, para essas discussões, e o objetivo do vídeo é mostrar, sem nenhum tipo de crítica política ou pessoal, que os Estados Unidos, junto com a Rússia, nesse modelo aí mundial de desenvolvimento, de atuação geopolítica, jamais pode atacar um lado de uma forma histórica e fria, dado que promoveu aí diversas invasões, diversas mudanças de regimes, o que seria uma contradição enorme em falar que o regime russo é um regime criminoso, dado que ele estaria se acusando também. Eu não apoio nenhum lado nem outro. Nesse caso aí, eu entendo que o Brasil precisa sim fincar-se em uma posição estratégica para poder tirar vantagem desses conflitos e dessa possível mudança aí geopolítica que deve acontecer nos próximos meses, e o Brasil, para isso, precisa se pensar estrategicamente. Para mais informações, vídeos, se inscrevam no canal, compartilhem. Esse vídeo deu um trabalhinho enorme para ser feito, então prestigiem o autor. Um abraço e até o nosso próximo encontro.
Obrigado por chegar até aqui, se inscreva no canal, deixe seu comentário. E esse canal é uma realização pessoal, exaurindo corporações e instituições.